Podemos então dividir o sistema digestório numa primeira parte chamada trato gastrointestinal ou canal alimentar e uma segunda parte, segundo componente, formado pelos órgãos acessórios da digestão. O primeiro componente, o trato gastrointestinal, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os órgãos acessórios, consideramos dentes, línguas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Então veremos ao longo dessa unidade as funções tanto dos componentes do trato gastrointestinal e dos órgãos acessórios relacionados à digestão. Em relação aos processos que ocorrem no sistema digestório, nós podemos considerar a ingestão, que é o processo de colocar o alimento para dentro do corpo, então processo de digestão que acontece através da boca. Secreção, nesse caso aqui a gente está relacionando a liberação de ácidos, tampões, enzimas, então todas as secreções que são liberadas durante o processo de digestão, mistura e propulsão relacionada à motilidade gástrica, ou seja, do estômago, motilidade intestinal, são dois componentes muito importantes, motilidade gástrica e tanto intestinal relacionados ao processo de digestão mecânica e no caso da motilidade também gástrica intestinal é relacionado ao processo de peristalse, ou seja, a propulsão do alimento, né, do alimento através do tubo digestivo. O processo de digestão propriamente dita, já pode ser dividido em digestão mecânica, no caso a mecânica inicia-se na boca, e digestão química, que é feita pelas enzimas digestivas e pelos ácidos, pelos tampões também que auxiliam no processo de digestão. Processo de absorção que acontece principalmente no intestino delgado, que é a passagem de nutrientes, ou seja, daqueles componentes que podem ser absorvidos pelas células do epitélio intestinal, e essa passagem desses nutrientes parciais dos epitélios, depois das células para a circulação sanguínea, para a distribuição para o restante do corpo. E, por fim, a defecação, que seria a eliminação do material que não é digerido no trato gastrointestinal. Em relação a um pouco da morfologia do digestório, do trato gastrointestinal, o trato gastrointestinal ele vai ser, ao longo de todo o trato gastrointestinal, a gente vai observar túnicas que são importantes, tá? Então eu vou discutir algumas de uma forma resumida aqui com vocês. Então, uma túnica que é importante é essa chamada túnica mucosa, né? Que essa túnica mucosa, o que ela tem? Ela vai ter o epitélio que vai estar revestindo a luz do trato gastrointestinal. Então a gente vai discutir ao longo das porções do trato gastrointestinal, a gente vai discutir sempre a gente vai falar desse epitélio, porque esse epitélio vai estar composto de células que vão ou estar produzindo substâncias, secreções da forma de que vão mudar o pH do meio, ou vai estar produzindo secreções que são as secreções enzimáticas, ou vai estar produzindo secreções que são secreções de muco, que vão proteger essa mucosa, ou são células que vão ter enzimas digestivas que vão estar aderidas à membrana celular externa, que vão fazer a finalização da digestão de alguns compostos, ou vão ser células que vão estar relacionadas à absorção dos nutrientes. Então a gente sempre vai estar falando dessa túnica mucosa, porque essa túnica mucosa vai ter um epitélio, e esse epitélio vai ter células, ser composto de células especializadas que nós vamos discutir ao longo dessas aulas. A outra túnica que eu gostaria de mencionar para vocês é a túnica muscular. Então, existe uma túnica, além da túnica mucosa, tem a tela submucosa, mas passando direto para a túnica muscular. No trato gastrointestinal, nós temos o trato ele tem camadas longitudinais e camadas circulares de músculo. A presença de camadas longitudinais e camadas circulares de músculo, que é, na verdade, essas duas camadas, no meio delas tem
um plexo, ou seja, um conjunto de células nervosas que é chamada plexo mioentérico, ou seja, no meio dos músculos, né? Mioentérico, é no meio dos músculos do trato gastrointestinal. Esse plexo mioentérico ele vai estar controlando, né? Ele vai, entre outras coisas, ele vai estar controlando essas camadas musculares que vão ser responsáveis pela motilidade, né, do trato gastrointestinal. Então, os movimentos do trato gastrointestinal são extremamente importantes para o processo de mistura, né? Isso está relacionado à digestão mecânica e o processo de propulsão desse material, né, ao longo do comprimento do trato gastrointestinal. Agora que eu marquei, já falei sobre isso. Tá. Só para. Eu me adiantei aqui. Então, esse epitélio da túnica mucosa na boca, no esôfago e no canal anal, no reto, ele tem uma função de protetora. Mas, no caso, no estômago, nos intestinos, esse epitélio vai ter funções de secreção e absorção. Então, em algumas regiões do trato gastrointestinal, esse músculo não é músculo liso. Aqui, nessa túnica que eu estou falando aqui, que eu me referi, é a camada de músculo liso, que estão em duas camadas, ou camada longitudinal e circular. O que significa ser um músculo liso? Músculo liso significa que é aquele músculo que a gente não tem controle motor voluntário. Então, qualquer movimento de peristalse, qualquer movimento de mistura que aconteça no nosso estômago, no nosso intestino, é um movimento que a gente não tem nenhum controle voluntário sobre esse movimento. É um controle que é feito pelo sistema nervoso autônomo, principalmente pela divisão parasimpática. Então, nessa túnica aqui, nessas regiões, né, regiões do estômago, do intestino, tanto grosso quanto intestino delgado, são regiões que têm túnicas musculares com camadas circulares e longitudinais de músculo liso. Tá, já falei isso aqui. Então, a inervação do trato gastrointestinal, a gente tem esse plexo mioentérico e o plexo submucoso, que está mostrado aqui, né? Submucoso. Então, aqui tem a túnica mucosa e acima dele aqui tem o plexo submucoso e o plexo mioentérico, que é localizado entre as duas camadas musculares. Esse plexo entérico e o submucoso, eles interagem, né? No caso, o plexo mioentérico, eles têm um controle das camadas de músculo liso e circular da túnica muscular. No caso do plexo submucoso, ele também com influência via plexo mioentérico, ele vai controlar principalmente as secreções que acontecem pelo epitélio mucoso. Então, todas as secreções que a gente vai discutindo, elas vão ser controladas para aquele conjunto de neurônios do plexo submucoso. O plexo mioentérico controla o movimento e o submucoso vai ter neurônios motores que vão controlar as secreções, sempre por ação da onde? Dos neurônios da divisão autônoma do sistema nervoso, principalmente a divisão parasimpática. Então, sempre a divisão autônoma do sistema nervoso, que na verdade vai estar dando os comandos para o controle das secreções pelo plexo submucoso e o controle dos movimentos, né, gastrointestinais pelo plexo mioentérico. Então, aqui só uma figura mostrando, né, essas conexões. Então, aqui a gente tem um neurônio pós-ganglionar parasimpático chegando aqui, né, aos plexos do trato gastrointestinal, e aqui a gente tem um neurônio pós-ganglionar simpático chegando aos tratos, e aqui mostrando tanto o plexo submucoso, né, e o plexo mioentérico. Então vamos falar, hoje, pelo menos falar sobre a boca e junto com a boca eu vou falar de um pouco de gustação. E eu acho que a gente pode parar, tá? A gente pode parar para não se alongar muito, e depois talvez eu até grave uma aula antes da
da aula da sexta que vem, para a gente ganhar tempo também. Então, a primeira componente, né, do trato gastrointestinal é a boca. E a boca tem funções importantíssimas, né, que a gente pode relacionar a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, obviamente, está relacionada à presença de dentes, né? Então a mastigação, a possibilidade de transformar o alimento em pedaços menores é extremamente importante, porque o que acontece? A digestão para a obtenção de nutrientes, né? Ou seja, das moléculas que compõem os alimentos que podem ser absorvidas, essa a digestão química para a obtenção dos nutrientes, ela é feita através da ação de enzimas. E se você pega, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um pedaço de carne, vamos fazer essa figura de linguagem. Pega um pedaço de carne e vamos supor que você coloca esse pedaço de carne inteiro dentro de uma solução ácida, né? Depois de um tempo, esse pedaço de carne inteiro dentro da solução ácida vai ser consumido pela solução ácida, você não vai ter mais nenhum pedaço de carne ali. Então, 1 quilo de carne, você bota a peça inteira lá. No entanto, se você pegar esse mesmo pedaço de carne e cortar em pedaços muito menores, e jogar nessa solução ácida, o que vai acontecer? Vai aumentar a área de atuação dessa solução ácida sobre o pedaço de carne. Porque cada pedacinho, juntando a área de cada pedacinho, vai dar uma área muito maior do que a área do pedacinho de carne inteiro. Então, a digestão daquela solução ácida... Deixa eu acender a luz aqui. A digestão daquele pedaço de carne pela solução ácida vai ser muito mais rápida se a carne for cortada em pedacinhos. Esse princípio se aplica também à digestão mecânica. Então, é muito mais fácil, muito mais rápida a digestão de pedaços pequenos de alimento do que de pedaços grandes de alimento. Então, é importantíssima a digestão mecânica, a gente cortar, a gente quebrar o alimento em menores partículas possíveis para que lá dentro do trato gastrointestinal, durante o processo de digestão química, haja uma maior área de contato das enzimas digestivas, das secreções ácidas ou das secreções alcalinas, que seja dependendo da região, com aquele pedaço de alimento, né? Se a gente engolir o alimento inteiro, isso vai fazer com que a digestão seja mais difícil de acontecer. Então, um processo importantíssimo que acontece na boca está relacionado à digestão mecânica. Mas a digestão química também já inicia-se na boca. O processo de digestão química já inicia na boca através da produção de saliva. Então, são glândulas que existem, glândulas salivares, tem várias glândulas salivares que existem dentro da boca que produzem saliva. A saliva, o maior componente da saliva é a água, mas existem componentes enzimáticos importantes também na saliva, assim como existem componentes que funcionam, por exemplo, o tamponamento, ou seja, o meio na oral é levemente ácido. Então, mesmo que a gente consuma alimentos ácidos, o pH dentro da nossa boca não vai ficar muito ácido, porque a saliva funciona como um tamponamento, ela quebra um pouco da acidez, né, que existe dentro dos alimentos. Então, a saliva também tem uma função importante de lubrificação tanto da cavidade oral quanto do esôfago também. Então, engolir a seco, por exemplo, quando às vezes come rápido, engole algo a seco, é extremamente desagradável, por exemplo. Então, essa função de lubrificação é importante. Função de solubilização dos alimentos, porque todo o alimento, na verdade, todas as enzimas digestivas, elas são enzimas solúveis em água. Então, o alimento ele vai ser pela digestão mecânica, ele vai ser dividido em pedaços menores e ele vai ser solubilizado no meio aquoso, que isso facilita também o processo de digestão e, no caso que a gente vai falar daqui a pouco, também facilita a percepção do gosto do alimento, né? Então, o gosto dos alimentos é dado por substâncias que a gente chamada gustantes, e esse gosto do alimento é dado por moléculas que estão em solução, estão dissolvidas naquela água. Então, isso é importante também para a percepção do gosto dos alimentos. A secreção de saliva ela é estimulada pelo sistema nervoso autônomo, a divisão parasimpática, né, em resposta à presença de alimento, né? Então, a presença de alimento, tanto pelo sabor e quanto pelo tato,
a percepção na língua, principalmente da presença do alimento, e estimula a produção de saliva. Mas também existem estímulos que são antecipatórios. Então, estímulos visuais ou olfatórios também são muito importantes. Então, se a gente está principalmente se a gente está com fome, se a gente começa a sentir um cheiro de comida, a gente começa a salivar, ou se logo antes de comer a gente vê o prato de comida, ou vê a pessoa fazendo a comida, ou a gente mesmo fazendo a comida, vê o alimento, a gente já começa a salivar, né, em antecipação ao evento de se alimentar, né? Então existe uma produção antecipatória também de saliva. A gente viu até numa das aulas lá no começo do curso, né? Começo do curso, o circuito de secreção de saliva, né? Então, as células sensoriais, no caso aqui, que estão levando informação gustatória, essa informação sensorial é conduzida por uma região do tronco encefálico, que é chamada núcleo do trato solitário, e lá no núcleo do trato solitário vai ser chegando a informação, opa, tem alimento na boca, né? Tem gosto na boca. Essa informação vai ser passada por um outro núcleo motor, que é o núcleo salivatório. Esse núcleo salivatório vai estimular, através dessa via de divisão parasimpática, a produção de saliva por as diversas glândulas salivares na nossa cavidade oral. É uma resposta reflexa, né? Uma resposta reflexa à presença de alimento na cavidade oral. Esse alimento na cavidade oral, né, aproveitar que no sistema nervoso eu não falei, né, de órgão de sentido, mas eu acho que é importante aqui dentro do digestório falar, e aí eu com isso, na verdade, eu vou fechar aqui a aula de hoje e a gente depois continua em vídeos da semana que vem e na síncrona da semana que vem, né? Existem o alimento que chega na nossa boca, a gente mastiga, quebra em pedaços menores e ele é solubilizado, né, na saliva. Aquelas moléculas que ficam em solução na saliva, elas podem, na verdade, nos dar 5 sensações primárias de gosto, né? O ácido, né? O azedo, né? Que é causado pela concentração de prótons de hidrogênio. Então, quanto mais prótons, mais ácido é o alimento. O sabor em relação ao salgado, geralmente presente, principalmente relacionado à presença de sódio, né? Mas outros sais também ionizados podem nos dar a percepção de sal. O sabor doce, que é presente de vários tipos de moléculas, tais como sacarose, que é o açúcar de mesa que a gente tem, de cana, frutose, que é o açúcar de frutas, adoçante, sacarina, aspartame, por exemplo, que são moléculas que imitam, né, a forma dos açúcares, por isso que nos dá a sensação de doce. A sensação de amargo, né? O amargo presente vários tipos de moléculas, né, que geralmente são moléculas orgânicas, e na verdade muitas delas são moléculas que são potencialmente venenosas. Então, vários venenos, várias substâncias tóxicas são, na verdade, substâncias amargas, né? Mas tem várias outras que não são tóxicas, que a gente adora. Cafeína, por exemplo, a substância que a gente alfa-ácidos são as substâncias da cerveja, né, que vem do lúpulo, né, o alfa-ácido, quando ele é isomerizado, que dá o amargor da cerveja. Os alcaloides geralmente são substâncias que são tóxicas, então a gente tem essa percepção do amargo, que é muito importante até para a sobrevivência. E o umami seria a percepção principalmente de glutamato, né, que está relacionada à sensibilidade para aminoácidos e geralmente proteína animal, né? Existem outros gostos que estão sendo pesquisados aí, mas os descritos, assim, aceitos hoje na literatura, né, são essas 5 sensações primárias, de ácido, salgado, doce, amargo e umami. A gente tem diferentes limiares de percepção, né? A nossa percepção de gosto, ela não é tão sensível como a percepção olfatória, né? de aromas, né? Então a gente precisa de uma concentração mais alta das substâncias gostantes para que a gente perceba o gosto. Mas, por exemplo, a percepção de sal e de açúcar, né? A percepção de açúcar a gente tem que ter
concentrações mínimas mais altas de açúcar para que a gente perceba o açúcar. Isso é importante do ponto de vista de sobrevivência, porque isso faz com que a gente consuma mais açúcar, que é, na verdade, a molécula importante para nos dar energia, né? Então a gente tem que pensar, o ser humano sob o ponto de vista evolutivo, não o ser humano vivendo em sociedade hoje, consumindo um monte de coisa ruim, consumindo alimento em excesso, mas a gente tem que pensar o ser humano vivendo ao relento. Então esse ser humano ele tinha que consumir muito açúcar mesmo, muito açúcar para manter, né, manter a sua sobrevivência. Então a gente ter uma sensibilidade um pouco menos alta para sacarose é importante, que faz com que a gente tenha que consumir mais sacarose para sentir o gosto da sacarose, comparando com sal, por exemplo, né? É, Substâncias amargas geralmente são percebidas de forma diferente a concentrações muito mais baixas, né? Então é importante a percepção de substância amarga numa concentração muito mais baixa, porque como eu mencionei anteriormente, uma substância amarga muitas vezes está relacionada a um veneno, né? Presente em vegetais, por exemplo. Então é importante isso, do ponto de vista evolutivo, o animal, no caso o ser humano, ele perceber algo amargo numa concentração muito baixa, porque se ele o limite de percepção fosse alto, ou seja, só numa concentração muito alta, isso talvez aquela concentração já fosse fatal, seria fatal. Então, perceber numa concentração baixa, do ponto de vista evolutivo, de ajudar a maximizar a sobrevivência da espécie, é importante, né? Porque isso pode prevenir, né, que o ser humano se envenene. É normal criança não gostar de vegetal, porque vegetal geralmente é amargo. A gente gostar de coisa amargo na verdade, um aprendizado cultural que nós temos, um aprendizado cultural. Ninguém, em sã consciência, gosta de algo amargo, porque o amargo está relacionado a substância tóxica. Isso é evolutivo para gente. Então, é normal uma criança não gostar de vegetal. Não vai meter uma rúcula para uma criança porque ela não vai gostar. Algo de aprendizado. Culturalmente a gente aprende a comer amargo, mas sob o ponto de vista de evolutivamente a gente evita realmente o amargo porque está relacionado a coisa ruim, né, a substâncias tóxicas. Bebês, por exemplo, não tem percepção pro sal. A percepção é muito baixa ao sal. Então não adianta socar sal na comida, na papinha de uma criança, né, que a criança não vai sentir sal. Você só vai aumentar, eventualmente, a pressão arterial da criança, porque você vai estar jogando um monte de sal, mas ela não vai estar sentindo muito sal. Você vê que soluções de 12 gramas por litro não são percebidas por bebês. E a gente geralmente percebe 0,6 gramas por litro. Então, crianças geralmente não têm uma percepção do sal. Então, pode dar comida sem sal, porque se você vai botar pouco ou muito sal, vai dar o mesmo para uma criança. Onde que é dada essa percepção, né? Dentro do gustatório? Essa percepção na nossa língua, na superfície da nossa língua, nós temos estruturas chamadas papilas, que são de 3 tipos. O primeiro tipo é a papila chamada papila fujiforme, que geralmente ela está localizada na região anterior e laterais da língua. A segundo tipo é a papila folhada ou foliácea, que está localizada posteriormente e lateralmente na língua. E o terceiro tipo é a papila circunvalada, que está localizada posteriormente lá no fundo da língua. Então, são esses 3 tipos de papilas que nós observamos, são observados, né, na superfície da língua. Em cada papila, ela vai ter uma estrutura chamada de botões gustatórios. Então, tá vendo aqui dentro de cada papila tá pequenininho, mas você vê algumas estruturazinhas pequenas aqui, que podem variar, né, de número, de vários números, de um número muito grande nessas papilas circunvaladas, né, até um número pequeno nas papilas fujiformes. De que é formado esse botão gustatório? Esse botão gustatório, aqui a gente tem um exemplo numa papila com 2 botões gustatórios. Esse botão gustatório é formado por células, pelas células que vão, entre outras, pelas células que não vão nos dar a percepção gustatória. Então, essas células são células epiteliais modificadas, né, que vão projetar as microvelocidades para um poro, que é chamado poro gustatório. Então, esse poro gustatório estaria aqui, nas papilas fujiformes, aqui na ponta da nossa língua, o poro gustatório estaria aqui. Então, esse poro gustatório tem essas projeções de microvelocidade dessas células
dessas células que compõem o botão gustatório, e nessas projeções que vão estar os receptores às moléculas gustantes. Então aqui tem uma, voltar aqui, que tem uma figura mais esquemática do botão gustatório. Tá? Então aqui a gente tem o epitélio da língua, tá? O epitélio da língua. Aqui nós temos a célula receptora gustatória, que está mostrada um pouco mais escura, e tem ao lado tem células que são chamadas células de sustentação. Então as duas células compõem o botão gustatório, mas só as células receptoras gustatórias que vão projetar essas microvelocidades para o poro. Então o que acontece? A gente mastiga o alimento e as substâncias ali em solução, solubilizadas na saliva, vão entrar aqui no poro e entrar em contato com essas microvelocidades que vão ter na sua membrana plasmática receptores de membrana que vão se ligar a moléculas de sal, a prótons, por exemplo, a moléculas orgânicas amargas ou açúcares, vão se ligar a essas moléculas, e isso vai gerar uma cascata de reações que a gente não vai discutir aqui, vai gerar uma cascata de reações nessas células receptoras gustatórias que vai fazer com que elas liberem neurotransmissor nesses neurônios aferentes primários. E aí esses neurônios aferentes primários vão se despolarizar e vão gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos para o sistema nervoso central. Tá? Então, voltando aqui nas papilas, a gente tem uma ligeira localização na percepção dos gostos. Tá? Geralmente a gente percebe mais gostos amargos na região posterior da língua. E isso é importante porque isso gera inclusive o reflexo de vômito. Né? Então, se a gente consome algo muito amargo, isso vai gerar um reflexo de vômito justamente porque esse sabor amargo vai ser principalmente percebido na região bem posterior da língua. Então, algo muito amargo pode ser algo venenoso, então a gente já tem um reflexo de vômito. Sabores azedos, ácidos, são percebidos assim, nas regiões laterais, centrais. Doce, geralmente doce umami na região mais anterior da língua, né, no terço anterior da língua. E os salgados são percebidos nas regiões mais laterais da língua, na ponta da língua. Tá? Existe uma certa localização da percepção dos estímulos gustantes. Então, quando eu mencionei, as substâncias químicas, que são os gustantes, eles vão penetrar no poro, né, e vão fazer contato com essa célula receptora gustatória. A porção apical dessa célula vai ter essas microvelocidades que vão conter as proteínas receptoras para esses gustantes. Então, essas células receptoras gustatórias são células quimiorreceptoras. Elas vão perceber substâncias químicas. Esse neurônio aferente, ele pode fazer sinapse com mais de uma célula receptora gustatória, tá? Então não é uma proporção 1 para 1, não é um neurônio aferente para cada célula receptora gustatória. Mais de uma célula receptora gustatória pode ser inervada por um neurônio aferente. E é esse neurônio que vai conduzir a informação para o sistema nervoso central. Então, cada grupo de células receptoras gustatórias vão ser sensíveis a determinadas modalidades de sabores. Tá? Então, tem aqui o sabor doce, amargo, salgado, umami. O umami não está aqui. Tá? O umami não está mostrado aqui só para simplificar a figura. Mas tem algumas células que são generalistas. Então, tem algumas especialistas e tem algumas generalistas. Algumas vão receber informação de mais de um gosto. Então, na verdade, a codificação da informação gustatória é bem complexa, é algo que ainda está sendo estudado, é bem complexa. Enfim, mas essas células vão fazer sinapses com neurônios aferentes primários que vão levar a informação para o sistema nervoso central e, na verdade, onde primeira região que vai chegar é lá no tronco encefálico. Lá no tronco encefálico. Primeiro chega no tronco encefálico, depois é que essa informação gustatória vai ser conduzida para o cérebro. Então, a via de fluxo da informação gustatória, então, os receptores gustatórios, eles projetam aqui, ó, os receptores gustatórios vão projetar essa informação para a região aqui do tronco encefálico, que é o núcleo, chamado o núcleo do trato solitário, do tronco encefálico. Veja bem que tem
conexões com a amígdala, com o hipotálamo, então toda a questão emocional, tá tudo ligado aqui também, tá? Então tá tudo ligado. Então isso acontece até mais com o olfatório, né? Tem uma ligação emocional com o olfato, mas também com o gustatório tem. Gustatório tem, principalmente com gostos bons e gostos ruins, né? Que podem estar associados a comportamentos, né? De evitar ou querer aqueles alimentos, né? Então, está ligado ao sistema límbico, tem conexões com o sistema límbico importantes. Então, no nosso caso, essa informação que chega no tronco encefálico, eventualmente ela vai ser conduzida para as regiões do cérebro, do córtex cerebral. Existe um córtex gustatório, né? Que aí o córtex gustatório que realmente vai integrar a informação sensorial gustatória nossa e a informação de paladar, que é importante. É importante salientar que o paladar, né? Na verdade, é uma junção da informação gustatória e informação olfatória. Muitos dos componentes associados ao paladar são componentes voláteis. Os componentes voláteis, que se, por exemplo, esses voláteis, se você, por exemplo, canela, canela é um componente volátil. Se você bota a canela na boca e tapa o nariz, você não vai sentir o gosto da canela. Tá? Então, todos os componentes voláteis eles vão dar a sensação de paladar por uma integração que existe do gustatório com o olfatório. E o olfatório é muito importante no paladar. Então, todos os sommeliers, por exemplo, eles sempre têm procedimentos para que aconteça o que a gente chama do retrogosto, né? Então, a informação olfatória daquele gosto, né, daquele paladar chegue à cavidade nasal para que tenha uma apreensão mais completa relacionada ao paladar. Mas, enfim, essa informação gustatória ela vai estimular, veja bem, ela chega lá no núcleo do trato solitário, e lá no núcleo do trato solitário não está mostrado aqui, mas ela vai ser compartilhada com o núcleo salivatório, que existe também no tronco cefálico, e vai fazer que haja produção de saliva, né? Então, haja produção de saliva em resposta ao estímulo gustatório. Essa informação, depois gustatória, também é transferida para regiões superiores do sistema nervoso central, para o córtex cerebral, para que a gente tenha uma percepção consciente. No caso dos seres humanos, é muito mais apurada dos sabores, né? Dos sabores. Temos 29 minutos. Então, para rapidamente terminar, o que inicia na boca em relação à digestão química, né? Então, a gente tem o componente de digestão mecânica, que é muito importante em relação à mastigação, mas sob o ponto de vista químico, o que inicia na boca? Um dos principais componentes enzimáticos na boca é a enzima chamada amilase salivar. Então, a amilase salivar é aquela enzima que vai começar a quebrar aquelas moléculas de amido, ou seja, isso aqui são moléculas de glicose, tá, ligadas umas às outras. Tá? Então, o amido é formado por várias moléculas de glicose ligadas umas às outras. A amilase salivar é uma enzima importantíssima presente na saliva, que ela vai iniciar a digestão dos carboidratos. Tá? Então, o amido é chamado de um carboidrato. Vai começar a quebrar essas moléculas. Não termina a quebra dos carboidratos na saliva, mas inicia-se o processo na saliva e ela continua até no estômago. Enquanto no estômago a gente vai ver que tem um pH ácido, mas enquanto ela não é inativada pelo pH ácido do estômago, a digestão feita pela amilase salivar, ela continua no estômago. Então, tem um teste de laboratório, que geralmente quando tem prática, que é muito fácil de fazer, que é o teste do iodo, né? Se você pega uma gota de iodo em cima de amido, né, a coloração que vai ficar um roxo muito vivo, né? Se tem alguém, por acaso, que faça cerveja aí na turma, conhece muito bem o teste do iodo. Né? Então, se pinga amido se pinga iodo numa solução que tem amido, vai ficar um roxo muito vivo. No entanto, se aquele amido, por alguma razão, foi quebrado, então você pode pingar naquele amido um pouco de amilase, né?
E se aquele amido foi quebrado, se você faz o teste do iodo, você vai ver que a coloração vai ficar bem menor, não vai ficar um roxo muito vivo. Ou seja, quanto mais roxo, né, mais amido tem. Mais amido tem. Então o teste do iodo é um teste fácil para ver a ação de uma amilase salivar. Então no laboratório dá para fazer isso naturalmente. Você pode até fazer uma experiência com um pedacinho de pão, né? Deixar um pão ali, pingar iodo em cima e o outro pão você botar um pouco de saliva e deixar digerindo e depois pingar iodo para ver a diferença da cor que vai ter, né? Que vai ter, porque na amostra com amilase salivar, aquela amilase quebrou o amido em moléculas de menores, né? De carboidrato. Essas moléculas menores podem ser moléculas com 3 glicoses ligadas uma na outra, então chamada maltotriose, ou pode ser com um número um pouco maior de moléculas de glicose ligadas, são chamados alfa-dextrinas, né? Então o processo se inicia, então é quebrada essa ligação entre as glicoses, mas não é toda a digestão do amido que é feita na boca, ela prossegue ao longo do trato gastrointestinal, a gente vai ver isso. E uma outra digestão que inicia na boca também, mas aí em nível muito mais baixo, mas se inicia na boca também, é de lipídios, tá? Então, existem glândulas linguais que secretam uma enzima chamada lipase lingual. E a lipase lingual, ela começa a quebrar as moléculas que são chamadas triglicerídeos. O triglicerídeo, as gorduras, de uma modo geral, todos os pneuzinhos que a gente tem são acúmulos de triglicerídeos. O que é o triglicerídeo? É uma molécula de glicerol, que é um álcool, tecnicamente o glicerol é um álcool, que é ligada a 3 moléculas de ácido graxo, 3 moléculas de gordura, tá? Então, ou seja, uma molécula com cadeia longa de carbono. Então, isso aqui é um triglicerídeo. A lipase lingual, ela começa a quebrar os triglicerídeos na boca, né? A partir da boca. Essa digestão também, principalmente de gorduras, ela continua durante muito tempo. Então ela começa a quebrar esses triglicerídeos em um ácido graxo separado, né? E um diglicerídeo. Então seria aqui o diglicerídeo, seria o glicerol com 2 ácidos graxos e um ácido graxo separado. Então, na boca tem principalmente digestão mecânica, né? A digestão mecânica é muito importante e inicia essa digestão de carboidratos, digestão do amido e inicia essa digestão dos triglicerídeos também. Tá? Eu vou parar aqui porque eu não vou começar estômago agora, senão eu vou me prolongar muito. Então, na próxima aula eu continuo o digestório. Talvez antes da aula síncrona, que eu ainda vou estar falando de digestório, eu coloque uma outra aula no meio gravada, tá? Para a gente conseguir adiantar.